Graça e paz para a igreja. Amém. Estamos na presença do Senhor e essa madrugada eu pedi a Deus: Senhor, não quero subir sozinho ali, quero um público, eu quero subir tua graça, que a tua graça nos passa. Nós precisamos mesmo da graça de Deus. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre como explicar a dor de muitos filhos de Deus. Nós, muitas vezes, não entendemos por que os filhos de Deus, pessoas fiéis a Deus, pessoas que têm um coração bom, um coração voltado para as coisas de Deus, sofrem tanto. E a gente, às vezes, precisa ajustar nosso binóculo espiritual. Assim como temos os olhos carnais, precisamos dele, a gente precisa também ajustar nosso binóculo espiritual. Ajustar o binóculo que eu trouxe aqui, aliás, a Dora perguntou por que você está levando isso para a igreja. Falei para ela, não sei, mas na verdade eu trouxe esse binóculo aqui para dar uma olhadinha nela, para ver a distância, se ela é bonita mesmo, como eu sempre vejo, né? E é mais fácil ajustar esse binóculo aqui, esse binóculo material, muito mais fácil do que nosso binóculo espiritual. Para entendermos, muitas vezes, as dificuldades da vida, como as pessoas sofrem e por que as pessoas sofrem. Por que os servos de Deus sofrem? Pessoas missionárias, pessoas que estão no campo, dando a sua vida, pastores, filhos de Deus, sofrem demais da conta. Eu era um jovem na época, já fui jovem, 26 anos de idade, e eu fui para o campo missionário. Uma cidadezinha bem pequena do interior de Minas Gerais, nos rincões de Minas. Naquela época era uma época muito difícil, e ali nós passamos assim agruras. Cheguei naquela cidadezinha, tinha uma igreja muito pequena também, umas 15, 20 pessoas, e era difícil mesmo. Havia uma perseguição contra os cristãos evangélicos, e essa perseguição fazia com que as pessoas não tivessem coragem de ir à igreja. Era uma perseguição tão grande que chegavam a atirar na porta da igreja, furar a porta da igreja de pau. As pessoas ficavam na porta da igreja à noite, faziam assim coisas inimagináveis. E eu via que, devido àquela grande perseguição, as pessoas tinham medo de vir à igreja, tinham um medo terrível de colocar os pés naquela igreja cristã e evangélica. E o que eu fiz? Pedi a Deus uma estratégia e comecei a ir à roça. Muitas fazendas, era uma cidadezinha muito pequena, contando com as pessoas que moravam na roça, tinha umas 5.000 pessoas, contando com todas na cidade. Uma cidadezinha chamada São Tomás de Aquino, uma cidadezinha que para você não tinha médico, para você ter uma ideia. Então precisava de muita oração na hora que ficava doente, enfermo. Uma cidadezinha que, para você acessar a próxima cidade para pedir socorro médico, eram uns 25 quilômetros de estrada esburacada, estrada de terra, muito difícil de chegar. Então era dependência total de Deus mesmo, na hora da doença, na hora da enfermidade. E eu comecei então a criar essa estratégia de ir por meio do mato, ir para a roça, buscar as pessoas ali. Comecei a evangelizar na roça, e com o passar do tempo começaram a vir pessoas da roça para a igreja. Chegava à noite, tinha lá
na hora do culto, no domingo à noite, tinha lá charrete encostada, né? Cavalo, né? As pessoas amarravam o cavalo ali no poste pertinho, e tinha lá bicicleta. Com o tempo veio também um trator, né? Com aquelas carretas de carregar café. Quem já morou na roça sabe disso. E a carreta de carregar café vinha cheia de pessoas. A igreja começou a encher. Mas aí a perseguição não nos deixou. Foram ao fazendeiro, onde a maioria das pessoas tinham se convertido e vinham para a igreja, e ameaçaram, sinceramente, o fazendeiro a tirá-lo do hall lá da sociedade da cidade, né, da igreja que ele pertencia, e assim por diante. E ele então veio ao meu encontro e me ameaçou: olha, não coloque os pés mais na minha fazenda, na minha propriedade, senão você corre risco. E o que fazer agora? As pessoas que estavam frequentando a igreja eram a maioria da roça. E agora, novos convertidos, pessoa nova na fé, aprendendo os primeiros passos da vida cristã, ficar sem o apoio, sem o ensino, como fazer? Então eu pedi a Deus e criei uma outra estratégia, né, para vencer aquela dificuldade. Eu ia assim, saía quase toda noite, eu ia dar assistência para eles, noite sim, noite não, mas eu caminhava uns 6, 7 quilômetros a pé, no estradão lá, e eu ficava no meio do cafezal, escondido, até que anoitecesse, escurecesse. E quando é noite sem lua, vocês sabem, alguém que já andou muito no mato sabe que você não consegue enxergar nada em noite sem lua, nada, nem onde você está pisando. Esperava escurecer e eu ia então visitar de casa em casa, sem fazer alarde, porque as casas eram distantes uma da outra, sem alardear, visitar, aconselhar, dar estudo bíblico, mas tudo baixinho, para que o vizinho não escutasse, para que ninguém denunciasse. E me lembro bem que uma noite eu fiquei meio confuso, não dava para enxergar direito, era uma noite sem lua, e eu via distante assim uma casinha, e achei que aquela era a casa do irmão fulano, e fui em direção a ela, achando que era a casa do irmão fulano, e na verdade aquela casa era uma casa abandonada, que tinha se tornado um criame, uma loba guará tinha dado cria ali, e quase que eu fui alvo, que o lobo quando dá luz, ele ataca o humano, o ser humano. E quase fui alvo naquela noite, quase virei petisco de lobo, né? Mas o Senhor me guardou, eu saí daquela situação e novamente aí entendi que não era aquela casa e fui para a casa do irmão correto, né? E naquela cidade, graças a Deus, conseguimos assim dar então essa assistência. Depois eu passei para uma outra cidade um pouquinho maior, e a perseguição novamente, as lutas novamente. Eu não tinha assim, muito jovem, eu não tinha esse binóculo espiritual ajustado, não entendia por que sofrer tanto, né? Um coração totalmente voltado. Eu nunca pregava no culto, quer dizer, era o meu entendimento, sem estar em jejum, né? Entendi estar em jejum e dedicação e oração e leitura da Bíblia, mas o sofrimento em cima, não entendia, muito jovem. E nessa cidade também passei um apuro terrível, uma situação difícil. Mas numa bela noite, eu ia muito para a roça também, fazer trabalho evangelístico, culto evangelístico na roça. E numa certa noite de muita chuva, muito barro,
Eu, sinceramente, naquela noite eu estava desanimado, sabe? Eu estava desanimado. Confesso que me abateu, não compreendia direito, porque tanta perseguição, tanto sofrimento. E estava ali naquele culto evangelístico, mas o coração estava total desânimo. Me lembro bem que chegou um pouco atrasado um moço que era da roça. Ele estava com as calças arregaçadas, o pedão descalço e cheio de barro, embarreado, e ele entrou molhado, né? A calça remendada, típica das pessoas que moram mesmo nesses lugares, roceiro, mas ele era um jovem, uns 20 e poucos anos também. Ele entrou e, participando ali, ele pediu para falar alguma coisa, e na hora, ao invés de falar, ele começou a cantar. Ele começou a cantar uma estrofe, não sei se aquela música, aquele louvor, se ele existe ou se ele criou, se foi invenção da cabeça dele. Ele começou a cantar algo, eu desanimado, não podia falar para ninguém, tinha que mostrar que eu estava firme, né? Mostrar. Mas ele começou a cantar ali, aquele bolso remendado, molhado, noite fria, noite de chuva, pezão enlameado. Ele começou a cantar: que dia tão lindo, que noite tão bela, Jesus me revela mistérios do céu. Jesus, não deixe eu desanimar. Ele cantava: não deixe eu desanimar, não deixe eu desanimar, não deixe eu desanimar, não deixe eu desanimar. Aquele cântico entrou no meu coração. Que dia tão lindo, que noite tão bela, Jesus me revela mistérios do céu. Que dia tão lindo, que noite tão bela, Jesus me revela mistérios do céu. Jesus, não deixe eu desanimar, não deixe eu desanimar, não deixe eu desanimar, não deixe eu desanimar. Aquela expressão do jovem entrou no meu coração. Eu via ele todo embarreado, todo remendado, numa situação difícil. Ele estava ali, que dia tão lindo. Eu olhava assim, aquela chuva, aquele barro, aquela chuva, aquela temporal, aquele barro todo molhado, todo laminado. E ele não deixa eu desanimar. Que dia lindo, que noite bela, trabalhando um dia inteiro na roça, no cabo da enxada. E o dia foi lindo, e a noite foi bela. Jesus me revela os mistérios do céu, porque Ele revela mesmo através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pedindo: Jesus, não deixa eu desanimar. Aquilo entrou no meu coração, e dali para diante o desânimo saiu da minha vida, sabe? Saiu da minha vida. Eu que fui achando que ia dar, né? Acabei recebendo a mensagem de Deus através de uma pessoa tão simples, tão humilde, da roça. Então não despreze muitas vezes de onde parte a mensagem de Deus para você. Pode ser de uma criança, pode ser de um jovem, pode ser... E às vezes é de alguém muito humilde. Não despreze, é Deus falando com você. E
Há um texto bíblico que eu queria que fosse projetado aqui. Posso dizer a vocês, só para a história é um pouco longa, né? Posso dizer para vocês que dali eu fiquei naquela cidade, na outra cidade, fiquei uns 2 anos, depois acabei saindo dali para outra cidade, assim por diante. Mas meu coração nunca mais naquela fase se desanimou, né? E nós entendemos mesmo e nos perguntamos por que servimos a Deus e ainda somos afligidos, né? Esse texto, que é Lucas 22, 31 a 32, ele revela um mistério de Deus para nós. Quando Jesus estava com os seus discípulos na mesa, ele certamente olhou bem para Pedro e chamou de Simão. Simão, interessante. Eu não sei se acontece com vocês, mas lá em casa a minha esposa me chama de Jota. É o Jota, não é Jair. Jota para lá, Jota para cá. Normalmente ela me chama de Mo, né? Mo. Falou Mo, as coisas estão bem do meu lado, né? Então, Mo, eu sei que as coisas estão bem. Eu sei que é inconsciente da parte dela. Mas quando ela fala Jota, aí eu sei que as coisas estão mais sérias do meu lado, né? Alguma coisa que está bem. Talvez eu nunca falei isso para ela, mas eu percebo claramente que quando a coisa está meio feia do meu lado, ela não me chama de Mo, ela me chama de Jota, né? Então Jesus olhou para Pedro e não chamou de Pedro, chamou de Simão. Era um nome antigo de Pedro, antes da conversão, antes de ser chamado para ser apóstolo de Jesus. E certamente nessa expressão ele revelou, foi uma revelação fantástica do que ocorre no mundo espiritual. Ele revelou para Pedro: Simão, Satanás pediu vocês para apedreirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Nessa expressão está aí uma revelação de uma das situações por que o Filho de Deus, o servo de Deus, aquele que é fiel ao Senhor, porque ele sofre. Um dos motivos, não é somente esse. A gente nunca pode dizer claramente: olha, a pessoa está sofrendo porque é isso, porque é aquilo, né? Ao invés de tentar adivinhar, é melhor orar por ele. Mas nessa situação, o Senhor Jesus revelou para Pedro o motivo do porquê ele iria ser tentado, ele iria ser peneirado, como se peneira o trigo. Em regiões de café, de plantação de café, eu observei, eu morava lá, né, certamente, observei que as pessoas colhiam café, derriçava café, e depois colocava numa peneira grande, café com folhas, né, porque ele derriça nos galhos, desce o café e folhas também. E ele tem que separar as folhas e alguma erva daninha que porventura tem ali no pano, forrado embaixo do pé de café,
ele tem que separar o café das folhas, das ervas. Então, para separar, ele coloca aquilo tudo, folhas com café, com ervas caídas no chão, no pano, coloca na peneira e começa a peneirar. Esse peneirar é o mesmo verbo transliterado, né? O verbo peneirar para nós é o mesmo verbo usado que Jesus usou no grego, né? Aí para peneirar o trigo. Isso quer dizer, peneirar é separar o café ou o trigo das folhas, separar da erva daninha, separar do joio. Em outras palavras, o que Satanás, o adversário, o inimigo das nossas almas, o que ele queria fazer com Pedro era separá-lo de Jesus, separá-lo, afastá-lo de Jesus, para que ele se desviasse, desistisse, desanimasse de continuar seguindo Jesus. Pedro ia se tornar, ele não sabia disso, o grande apóstolo Pedro, líder da igreja no início, na igreja neotestamentária, o grande apóstolo que na primeira pregação que ele fez após o dia de Pentecostes, 3.000 pessoas, ele fez uma pregação e quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo e se decidiram pelo batismo. Não foi aceitar assim de boca, não, é de entrega total, a ponto de dizer, quero ser batizado também, numa só pregação. Pedro não sabia desse futuro dele, mas parece que o inimigo, o adversário, parece que o destruidor, ele já sabia não porque ele é onisciente, mas porque ele é muito velho, e ele tem experiências dessa vida, e ele já previa isso acontecer, pelo caminho que as coisas iam tomando. E ele tinha que, de toda forma, tentar fazer com que o ministério de Pedro parasse ali. Pedro, ele ia entrando na porta do templo, na porta chamada Formosa, do templo, certa vez, e tinha um aleijado de nascença, nasceu já aleijado, e as pessoas traziam todo dia e colocavam ali na porta para pedir esmolas, e Pedro ia entrando juntamente com João, e aquela pessoa pediu dinheiro para Pedro, e Pedro, olhando para ele, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, seja curado. Essa autoridade, só quem tem muita graça de Deus é quem pode ter essa autoridade. E o homem se levantou, um homem que era aleijado de nascença, nunca tinha andado, se levantou, foi curado, e houve ali um reboliço na cidade. Pedro, certa vez, ele que chegou até a ter medo na hora da prisão de Jesus, mas certa vez, depois de toda essa experiência, depois de todo o trabalho que Jesus teve com Pedro, ele estava tão cheio de autoridade, de convicção, que ao ser preso perante o Sinédrio, ele discursou com autoridade, sem mostrar nenhum medo. E numa prisão, certa vez também, os anjos o livraram da prisão. Muitos milagres, a ponto de as pessoas colocarem os doentes, pelo menos para que a sombra de Pedro estivesse sobre os doentes no chão. Eu não sei se a sombra de Pedro curava, mas os milagres, Deus usava tanto Pedro, que as pessoas acreditavam que
colocasse o doente aos pés de Pedro, aí embaixo da sombra dele. Os doentes poderiam ser curados, poderiam receber um milagre do céu. Pedro não sabia disso, de tudo isso que aconteceria. E Jesus, quando Satanás, o adversário, ele não é uma imagem do mal, ele é um ser vivo que nós devemos entender que ele está vivo, espírito, nós não conseguimos enxergá-lo, mas ele existe, ele é o adversário, destruidor dos homens. Ele quer te destruir, ele quer destruir a sua vida, a sua casa, o seu lar, ele quer destruir a sua relação boa com a sua família. E muitas vezes, se nós não ajustarmos o nosso foco espiritual, nós não vamos entender que quem está por trás de toda a confusão armada é o destruidor, é o inimigo das nossas almas. E nós vamos culpar a esposa, o filho, o marido, o patrão, e vamos lutar contra a pessoa errada, contra o inimigo errado, com as armas e estratégias erradas. Se o patrão lá, o líder, o gerente, o diretor, está te causando males, não é contra ele que você deve lutar. Você deve lutar contra o seu adversário maior, o adversário espiritual que você possui. É ele quem está movendo tudo para te prejudicar. Ajuste o foco da sua visão espiritual. Comece a orar por ele. Não é o seu sócio, não é a sua esposa, não é a Maria, não é o José, não é o João quem está te causando os males. Quem está te causando, eu não quero tirar aqui a responsabilidade das pessoas que se deixam usar, mas eu quero dizer o seguinte: existe um mundo espiritual, e Paulo falou bem sobre isso em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12. O apóstolo Paulo, percebendo que a igreja de Éfeso, os Efésios, não estavam compreendendo a luta espiritual, ele escreveu: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Sim ou não? Sim. A nossa luta não é contra Maria, não é contra o José, não é contra o João, não é contra o patrão. E nós usamos estratégias erradas, muitas vezes. Usamos armas erradas para lutar. As armas espirituais, oração, né? Leitura da Bíblia, alimento espiritual. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A igreja tem essa função de promover os meios de crescimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Nosso foco vai se ajustando à medida que a gente vai participando do PG, dos grupos. Irmãos, PG da igreja não é para encher linguiça, desculpe a expressão. Não é para PG da igreja, pequeno grupo. É uma estratégia de levar-nos a estudar a Bíblia, para ajustarmos nosso foco espiritual. Não deixe o PG, não abandone o PG, o seu pequeno grupo, onde você estuda a Bíblia toda semana. O pastor André também sempre fala sobre
devocional diário, que todo domingo está sendo apresentado. Devocional diário, seu devocional, também não é para agenda da igreja, tem que ter uma agenda, tem que ter uma rotina, tem que ter um costume, um hábito, não é bem isso. É pensando justamente que se você todos os dias ler a palavra, meditar na palavra através do seu devocional, você vai ajustando o seu foco espiritual, o seu binóculo espiritual, para enxergar espiritualmente. Eu me lembro que eu estava certa vez no ar livre, no presente não tem mais isso. Ar livre no passado era aquelas pregações que fazia nos trens, nas praças. E alguém me abordou ali e falou assim: com que você enxerga? Você enxerga com o quê? Não entendi bem a pergunta, né? Mas, na verdade, irmãos, aquela pergunta que ele me fez de supetão era uma pergunta muito profunda. Com que é que você enxerga? Você está enxergando com os olhos da carne ou você está enxergando com os olhos do Espírito? Você está enxergando as coisas materialmente ou você quer perceber, ou busca perceber, ora para isso, pede a Deus para te dar verdadeira compreensão do porquê aquilo está acontecendo, para que você não lute contra o inimigo errado. Sua esposa não é sua inimiga, seu marido não é seu inimigo, seu filho não é seu inimigo, sua mãe não é sua inimiga. Nós temos um inimigo comum. Ele, invisível que é, se utiliza de muitas estratégias para nos prejudicar, nos destruir, nos fazer desistir do caminho de seguir a Jesus. E nós precisamos enxergar com os olhos espirituais. Nos faz pedir oração, até errado, né? A gente ora pelo meu chefe lá, que está me prejudicando. Quando, na verdade, nós pediríamos oração. Eu me lembro, uma dessas orações que eu passei, eu cheguei a orar errado. Me lembro muito bem de uma oração séria que eu fiz. Ainda bem que Deus não ouviu a minha oração. E ainda bem que o Senhor não ouve todas as nossas orações. Numa das situações em que vivia bastante aflito, cheguei de joelhos diante de Deus e disse: Senhor, tira a minha vida. Aquele jovem inexperiente, né? Tira a minha vida, que eu não aguento mais, não suporto mais. Tanta luta, tanto sofrimento, essa vida, quer dizer, inexperiente da vida espiritual. Pedia para Deus tirar a minha vida. Ainda bem que Ele não ouviu a minha oração. Ele me deu foi graça para que eu pudesse suportar tudo aquilo e ter a visão espiritual um pouquinho mais ajustada. Não que eu esteja totalmente enxergando só espiritualmente, mas clareou um pouco mais. E a gente ora errado às vezes, ora, faz pedidos errados por falta de foco, de visão espiritual. Outra coisa, irmãos, parece brincadeira, né? Eu tinha um aluno, ele era tão... Estar aqui não é fácil não, viu, irmãos? O André está bastante capaz para isso, mas a gente sobe aqui, a perna bambeia, viu? A perna bambeia, a gente soa frio, porque sabe que a responsabilidade é grande. Eu tinha um aluno que ele era tão nervoso assim, dia de prova, chegou um dia que ele desmaiou, sabe? Todo mundo agitado, nervoso. E
tinha dia de prova, assim, ele colocava o óculos só embaixo da prova e o óculos ficou igual a ele, achando que era melhor que ele, né? E, na verdade, irmãos, você é gestor da sua vida espiritual. E não dá para terceirizar tudo, não. Você pode pedir-se em oração, mas você é quem tem que orar, você é quem tem que ler a Bíblia. Deve pedir em oração. Deixar aqui que é mais fácil, né? Deve pedir oração, sim, mas me lembro de um jovem também que ele passava às vezes na igreja e pedia ali na porta, né, o porteiro, conhecia esse jovem, ele pedia oração. Olha, orem por mim. Ah, mas você não pode ficar aqui na oração? Não, eu não posso porque eu tenho que jantar, sabe? E aí passava daquela igreja, ia para uma igreja mais próxima também, pedia oração, mas ele mesmo não orava. Terceirizar é uma ferramenta de gestão, né? De gestão que muda muito nos dias de hoje, mas a vida espiritual não dá para terceirizar a oração. Você tem que orar. Você não pode vir aqui, pelo menos quarta-feira, que a oração é de quarta-feira, mas pelo menos em sua casa, tire um momento de oração, no seu trabalho, tire um momento de oração, leia a Bíblia, né? Dessa forma, você vai estar ajustando o seu foco espiritual. E na verdade, irmãos, Pedro, ele não foi o apóstolo que foi com um salto, com 3 pulinhos, mas ele passou ali 3 anos aos pés de Jesus aprendendo. Paulo não foi diferente, não. Paulo, o grande apóstolo, até o capítulo 9 de Atos, fala muito de Pedro. Do capítulo 9 em diante, fala de Paulo, o grande doutrinador da igreja. E Paulo, quando ele se converteu no caminho de Damasco, ele conhecia as escrituras do Velho Testamento, era doutor nas escrituras, mas ele não saiu pregando já não, assim como o grande apóstolo Paulo, doutrinador da igreja. Ele passou 3 anos no deserto da Arábia, e ele mesmo escreveu em Gálatas que ele passou 3 anos ali, e ele aprendeu do próprio Cristo. Pressupõe-se os estudiosos que ele tinha revelações do próprio Jesus. Ele foi buscar aos pés de Jesus no deserto da Arábia, e deserto é sinônimo de sofrimento. Ele teve 3 anos de aprendizado, e a vida dele não foi fácil não, para começar a sair a pregar o Evangelho. Adiantando um pouquinho, no Velho Testamento também eu queria apresentar um dos exemplos de vida que também foi venerado, foi Jó. Jó era um homem, se fosse nos dias de hoje, ele sairia na revista Forbes, né, como o primeiro homem mais rico do Oriente. Tinha riquezas, tinha 10 filhos, tinha muita propriedade, mas um dia a Bíblia diz que Satanás chegou para Deus e disse: olha, acha que Jó serve ao Senhor, é fiel a Deus, ele é fiel, se desviava do mal, da aparência do mal, era sincero, acha que ele é assim? Ele é assim por interesse, ele é interesseiro, porque o Senhor protege ele, guarda ele, mas faz ele perder todo o bem que ele possui, e o Senhor vai ver que ele vai blasfemar de ti, ele vai abandonar, vai negar a fé. E o Senhor Deus permitiu que Satanás tirasse todos os bens de Jó, mas Jó permaneceu firme, perdendo tudo que ele tinha. Perdeu os filhos morreram,
ele perdeu as propriedades, e mesmo assim continuou fiel a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E novamente o adversário das nossas almas chegou para Deus e disse: olha, ele continua com saúde, ele está bem de saúde, toca na saúde dele, e o Senhor vai ver que ele vai para blasfemar de ti. Porque pele por pele, o homem dá tudo pela sua pele, quer dizer, troca tudo por saúde. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E ele ficou cheio de feridas, o corpo todo ferido, do pé à cabeça, o corpo estava, a pele rachada, os vermes no corpo. Imagina um homem nessa situação, os vermes andando no corpo dele, e tudo isso não fez Jó blasfemar de Deus. Ele somente dizia: olha, eu sei que meu Deus é vivo, e um dia no final de tudo, ele vai se levantar em meu favor, ele virá em meu favor. E isso aconteceu. Ao final, Jó teve em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Ele teve os seus 10 filhos novamente, né? Deus deu 10 filhos para ele novamente. E ele tinha o dobro de bens que ele possuía no passado, porque ele continuou fiel a Deus e não blasfemou. Foi peneirado, mas não blasfemou. Aquele versículo inicial, Lucas 2, por favor. Está concluindo, é meio-dia. Agora, ao final do versículo, Jesus disse: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus intercedeu por Pedro. Jesus pleiteou diante de Deus pela vida de Pedro. E ele não somente pleiteou por Pedro, mas Jesus orou também por nós. Em certa situação, Jesus orando, ele disse ao Pai: Pai, eu não peço somente por esses que estão crendo em mim agora, mas eu peço por todos aqueles que haverão de crer em mim. Então Jesus está intercedendo por você. O nosso maior adversário, ele quer destruir a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento, quer nos fazer desistir do caminho, da fé, desmotivar. Mas Jesus está, a oração de Jesus é eterna, está lá diante do Pai, batendo, né? Batendo: Pai, eu peço por todos aqueles que hão de crer em mim. Então, a nossa vitória está garantida, porque o Senhor Jesus é o nosso intercessor, é o nosso Salvador, é aquele que nos redimiu através do seu sangue na cruz do Calvário. Amém?